Então, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. O meu grupo é eu e a Esther. Grande Esther. Eu vou apresentar hoje então sobre a importância do estudo e a gente colocou uns materiais juntos assim, que vai ser dado depois, né? Então eu vou tentar, porque é meia hora, né, mais ou menos, vou tentar dar uma passadinha pincelada, né? Então, para começar, né, o que é estudar, né? Então, a gente deu uma olhada no dicionário primeiro, olhamos várias definições, né, e chegamos à conclusão que estudar é fazer o uso das capacidades intelectuais para adquirir novos conhecimentos através da observação, análise e reflexão, né? E o objetivo do estudo, o objeto do estudo pode ser algo ou alguém, né? Então a gente faz essa análise mais aprofundada quando estuda. E a relação entre estudar e aprender, né? Aprender seria adquirir conhecimentos ou habilidade prática em consequência de estudo ou vivência, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? O que significa para nós espíritas, né? Qual que é a aplicação prática disso? Então, partindo disso, se uma das formas de aprender é através do estudo, que é feito através da observação, análise e reflexão, nós podemos concluir que apenas ler um livro ou ouvir uma palestra não é suficiente para aprender a doutrina espírita, né? E é necessário ler e ouvir estudando. E isso quer dizer de forma ativa, analisando os conteúdos estudados, refletindo, questionando, comparando e relacionando com outros conteúdos, incluindo os nossos próprios conteúdos, né, nossos pensamentos e nossas emoções. O livro Consciência e Mediunidade, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, não sei se alguém aqui já leu, ele tem uma parte, a quarta parte, ele é dividido em 4 partes, e a quarta parte é só sobre estudo, né? E ele diz assim que estudar não é apenas proposta para absorção de valores externos, de informações apenas, mas um convite favorecedor do autodescobrimento através da reflexão atenta de todos os estímulos que recebemos, inclusive dos conteúdos psíquicos que emergem de nosso inconsciente, influenciando o comportamento pessoal. Então, quer dizer, através do estudo, nós podemos analisar esses conteúdos pessoais também, né, que emergem. Eu tenho feito uns cursos online que eu cheguei a mencionar, acho que até vocês receberam um link para um curso sobre estudar, refletir. E eu comecei a fazer um outro que é sobre a ciência do aprendizado, do National STEM Learning Center. Ele menciona que devemos usar todos os nossos sentidos para aprender, porque sabemos que estabelecer vínculos entre essas diferentes formas de informação realmente nos ajuda a entender e aprender. Então, quando a gente está aprendendo, a gente tem que quebrar a cabeça para esse aprendizado fazer efeito, né, para consolidar. Então, quando a gente estuda, o nosso cérebro tem que estar fervendo. Se a gente estiver dormindo, né, é sinal que não tá funcionando. Tem que o movimento tem que ser quieto fora, mas dentro está em bastante movimento, né? Então, ainda no livro Consciência e Mediunidade, é citado assim que diz Pedro Auspensky, na sua obra Psicologia da Evolução Possível ao Homem, que somente os momentos em que estamos de fato conscientes criam memória. Há, portanto, uma relação direta entre memória e consciência. E ainda que se nos concentrarmos intensamente, perceberemos muito mais do que lemos, do que estudamos. Iremos ao âmago das ideias do autor ou para além delas. Seremos capazes de penetrar em suas emoções. Iremos até a fonte que o inspirou, ultrapassando os limites da palavra. Podemos então concluir que o processo de estudo ativo nos leva a essa concentração que cria memórias. Então, inclusive nesse curso de ciência do aprendizado, fala de um aspecto da neurociência e que as diferentes partes do cérebro se comunicam
E essa atividade é o que gera ativa a memória e gera aquele, como é que fala? Não aprendizado, mas esqueço a palavra agora, aquela assimilação, né, do conteúdo. Então, refletir, eu tenho um pedaço aqui de refletir, mas eu acho que eu vou pular porque não sei se vai dar tempo, mas basicamente a base do estudo é a reflexão, né? Então é muito importante que a gente, quando leia ou ouça coisas, a gente realmente reflita sobre o que está ouvindo ou lendo. E então, passando para por que é importante estudar, né? Na doutrina espírita, que é a meta aqui, a gente estudar para poder entender melhor a doutrina espírita, né? Então, alternando esse estudo com a vivência dos ensinamentos, que a gente concilia esse aprendizado, que é a base sólida para a nossa transformação moral, né? E esse aprendizado é o que o Kardec chama de fé raciocinada. E no estudo da doutrina espírita, a gente estuda isso, os colegas do outro grupo vão falar melhor, mas basicamente as obras básicas, né, que contêm os princípios, as subsidiárias que exemplificam e explicam melhor esses princípios, nossas vivências, nossas relações com o outro e nós mesmos. E não é à toa que Joana de Ângeles diz no livro Alerta que ela pede, né, estuda a doutrina espírita e estuda-te, né, que o autodescobrimento com o conteúdo espírita. Eu vou trazer uns trechos também de Kardec e de outros autores. Daí eu vou deixar mais para frente, vou deixar um tempinho para vocês fazerem perguntas também, se tiver alguma, ou colocações. Kardec diz que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Isso ele diz no Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 8. E no item 13 ele diz também que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um cientista. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Então, quer dizer, eu acho que só isso já cobre assim, o quanto é importante. Ainda no Livro dos Médiuns ele fala também: estudai, comparai e aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade, só esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade, quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Isso daqui é um tapa na cara. E depois, Joana de Ângeles também diz, eu tenho vários textos aqui que eu vou disponibilizar, mas estou tirando só o essencial, assim. Ela diz no livro Convite da Vida, o texto é convite ao estudo. A doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para melhor assimilada e mais facilmente vivida. E o André Luiz diz disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Essa questão do estuda melhor é o que a gente falou lá no começo, né, que não é só simplesmente ler, né? O Emmanuel diz que quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar.
E isso ele diz no Estude Viva. E depois no Seara dos Médiuns ele diz que, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo. Então isso é um dos... Não só... Então a Joana de Ângeles já falou que é para o autodescobrimento. O Emmanuel diz agora que é para manter o ensinamento indene de superstição e fanatismo. André Luiz disse que é para fixar melhor o conteúdo. Ainda o Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. E que a sabedoria começa na aquisição do conhecimento, né? E a gente viu que a aquisição do conhecimento se dá principalmente através do estudo, né? Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação, ele diz. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de nossos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. E daí também a gente achou um artigo no site que chama Vestibular.com.br, que não tem nada a ver com doutrina espírita, mas tinha 5 importantes benefícios gerados pelo estudo, e a gente comentou cada item, porque é totalmente relevante ao estudo da doutrina espírita. Então, eles dizem assim que o primeiro seria, um dos primeiros benefícios é o aprimoramento das habilidades interpessoais, né? E, então, nesse sentido, a gente desenvolve a tolerância, o respeito em relação ao outro através do estudo, do conhecimento. A doutrina espírita nos proporciona uma visão mais ampla do mundo, né? Nos dá uma visão além da existência material. A convivência no Centro Espírita, os estudos em grupo, nos dão a oportunidade de entrar em contato com a realidade do outro e a nossa própria realidade, que muitas vezes ignoramos, havendo uma troca de valores onde auxiliamos e somos auxiliados. E também a outra reflexão, que além disso, né, para nos tornarmos trabalhadores espíritas, auxiliando na divulgação da doutrina espírita através das diversas tarefas no Centro Espírita, né, que vão desde o acolhimento até coordenação e tantas outras, é essencial que dominemos o conteúdo doutrinário, que é só possível fazer através do estudo contínuo e aprofundado. O estudo é imprescindível para que tenhamos conteúdo e propriedade para falar, né, e que sejamos menos preconceituosos perante o mundo à nossa volta. E também para que não deturpemos a doutrina espírita com nossas opiniões equivocadas, que mais prejudicam do que consolam e auxiliam. Um outro ponto, segundo ponto, seria organização, melhor capacidade de organização. E na doutrina espírita se fala muito de disciplina, né? Então, o estudo é uma forma prática de desenvolver a disciplina, né? A gente precisa de um nível mínimo de organização e persistência para fazer um estudo continuado. E também nos auxilia a observar a organização social também e do universo, e a gente aprende com essa organização a organizar a nossa vida também, né? A gente consegue se enxergar no meio do todo com o estudo. Terceiro ponto seria um nível maior de resiliência, e a gente sabe que a doutrina espírita, sendo o consolador prometido, isso é uma das coisas mais, um dos pontos mais importantes, né? Que é o estudo. A gente estuda para se preparar para o dia que tem uma dificuldade. Então, a gente se prepara para superar os obstáculos que aparecem na nossa vida, né, na forma de provas ou expiações. E esse conhecimento que a gente constrói, ele cria essa fé raciocinada e inabalável, né, que Kardec fala, e que será nosso apoio nos momentos difíceis. E também o estudo da doutrina espírita faz a gente desenvolver a capacidade de discernimento e aceitar as situações que a gente não pode mudar e identificar o que precisa ser mudado, fazendo assim melhor uso da nossa existência também.
Quarto ponto seria a capacidade de interpretação, né? Então, a gente vendo os acontecimentos ao nosso redor, com um viés espiritual, a gente consegue, então, com o estudo contínuo, criar um hábito de sempre criar essa visão que a gente está sempre vendo as coisas desse viés. E isso traz mais segurança, mais tranquilidade para a nossa vida. Quanto mais a gente estuda, mais nossa capacidade de interpretação cresce e também ficamos sabendo mais facilmente o que a gente não sabe e o que a gente precisa ainda saber. E o quinto ponto seria o desenvolvimento do pensamento crítico, que eu não vou entrar muito, porque o Felipe vai falar sobre isso, mas é algo que mais do que nunca é muito necessário na nossa vida, em todos os aspectos. E a doutrina espírita ajuda nesse exercício de checagem de informações, construção de opinião, pensamento. E pelo caráter científico da doutrina, né, o Kardec mesmo nos aconselha a ter cautela e buscar evidência, sempre questionar. Então, isso ajuda nesse exercício. E depois eu tenho uma parte aqui sobre mais assim dicas práticas. Eu vou dar também uma pincelada, porque depois vocês podem ver o material, né? Mas uma das coisas seria criar o hábito, né, do estudo, com repetição, porque se a gente não começa de algum ponto, a gente nunca vai conseguir criar esse hábito, né? Então, começa aos poucos, quem não está acostumado, tenha metas realistas, faça um pouquinho por dia, vá gradualmente expandindo isso, né? E também aqui fala sobre a motivação. Então, motivação é uma coisa que, assim, se a gente não vê um resultado a curto prazo, a gente geralmente desmotiva, né? Então, nossa motivação é proporcional ao tempo que leva para a gente conseguir o que a gente está buscando, né? E uma das coisas que seria, um dos conselhos aqui seria quebrar nossas metas em metas menores. Tipo assim, eu não vou virar espírito puro amanhã, né? Então eu vou fazer bem mais, quebrar bem, metas bem menorzinhas, para eu ter essa recompensa de alcançar algo. Então eu consegui aquela meta pequenininha, então agora eu passo para a próxima e não querer ser espírito puro já amanhã, né? Então com o estudo a gente tendo metas realistas, a gente consegue alcançar mais coisas. E se for uma coisa assim que você pensa que vai demorar 3 anos para você conseguir, provavelmente você se desmotiva no meio do caminho ou até antes. Mas se você colocar metas que você consegue, sei lá, em 1 mês, é mais provável que você continue, né, aquele hábito do estudo. E também tem a questão da mentalidade, né, que muitos de nós, esse artigo isso vem do curso online de Melhorando as Técnicas de Estudo da Universidade de Groningen, e que também vai ser dado, né, a fonte, mas fala sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Que a maioria das pessoas tem uma mentalidade fixa, que elas acham assim, que eu nasci desse jeito e vou ficar sempre assim. Se eu tenho dificuldade de estudar, eu sou burro e não tem mais o que ser feito, então deixa pra lá, né? E a mentalidade de crescimento é o contrário, você se reconhece como uma pessoa que está se aprimorando, né? E o seu aprimoramento depende do seu esforço. E então, se você tem dificuldade de estudar, você sabe que é momentâneo, que se você se esforçar um pouco e começar aos pouquinhos, ler um texto pequeno, daí vai crescendo nisso, daí passa para um livro e tal, você sabe que você vai alcançar isso, porque você está se formando como pessoa, né?
Principalmente a gente que é espírita deveria saber disso, né? Que somos todos imperfeitos e vai levar muitas encarnações para, né, chegar onde a gente, no padrão que a gente quer, né? Mas se reconhecer imperfeito e saber que você está construindo, né, esse conhecimento, né, isso já te dá uma motivação melhor, porque você sabe que você não precisa saber tudo e estudar perfeitamente agora. É uma coisa que se constrói. Então para a motivação é muito importante isso, porque se a gente já se coloca no papel de burro e que não vai conseguir nunca estudar, não tem nem como começar, né? E também tem algumas coisas sobre como aprender, né, eficazmente. Então, essa questão do estudar, tem muitas técnicas que vocês vão poder ver nas fontes disso daqui, mas o outro grupo que vai falar sobre estudo mais aprofundado vai falar sobre fichamento e resumos e coisas assim. Mas tem muitas técnicas que são úteis para fazer anotações e coisas que você pode depois usar, né? Fazer gráficos, fazer desenhos. Cada pessoa prefere estudar de um jeito. Mas é importante, não importa tanto que técnica você usa, que jeito que você faz, mas o fato que você está fazendo esse estudo de forma ativa, usando realmente o raciocínio, o seu cérebro, na hora que você está estudando, questionando, anotando, fazendo, né, ou resumos, ou o que seja, porque isso realmente é o que fixa na memória o conteúdo, né? Então, anotações é uma das coisas que ajuda bastante. Resumos, eu vou deixar para os colegas depois explicar no outro dia sobre resumos. E também, assim, quando a gente estuda, é bom, a maioria das técnicas, elas têm algumas coisas em comum, que seria uma delas, que quando a gente lê um livro ou um texto, a gente escaneia antes de ler a coisa toda, a gente veja, por exemplo, você pega um livro, você olha a capa, você olha a contracapa, você olha o sumário, né, você se familiariza antes com o que você vai estudar e depois você lê, você pode fazer uma leitura preliminar e depois fazer uma coisa mais aprofundada. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer assim, quando eu quero me familiarizar com alguma coisa, eu leio no ônibus, leio num lugar que não precise de tanta concentração, e depois, no outro dia que eu sei que eu vou poder sentar e ver, aí eu vou fazer aquele aprofundamento, né? Mas é legal dar uma lidinha antes, qualquer lugar que você tiver, porque daí já dá aquela introdução, fica bem mais fácil fazer o estudo aprofundado depois. E também revisar, que é uma coisa que as pessoas não fazem muito, eu acho, mas nesse método aqui que chama método de 3 etapas, fala sobre primeiro visualizar, que é o que eu acabei de falar, de você se familiarizar com o conteúdo, depois você faz aquele estudo aprofundado que você faz anotações, resumos, ou o que seja, e depois você pode revisar a partir das anotações que você fez. Então, esse curso que é online, que esse de melhorar as técnicas de estudo, né, da Universidade de Groningen, diz que o fato de revisar faz você memorizar melhor, porque você acessar aquilo outro dia, cada vez que você lê novamente, aquilo grava mais, né? Então, o fato que você faz as anotações e tudo isso é uma coisa que não é perdida, porque daí você vai usar aquelas anotações para depois reler. Em vez de reler um livro inteiro, você vai só depois reler aqueles pontos principais. E sempre também é legal a gente, quando estuda, pensar no ambiente, né, qual o melhor horário para estudar. Cada pessoa vai ter uma preferência, mas é algo que a gente individualmente tem que pensar e meio que planejar também para
né, para criar um hábito. Então, tem gente que vai preferir fazer à noite, tem gente que vai fazer no fim de semana, tem gente que vai fazer só meia hora, mas aqui sugere que seja feito em blocos de 60 minutos, porque você pode fazer assim 50 minutos, 10 minutos de descanso. Então, se você está estudando alguma coisa assim aprofundado, fica mais fácil de gerenciar, né? E também assim de se motivar, né? Você pensar, vou estudar 60 minutos e parece que não é muito, né? Mas depois, talvez isso, depois que você pegue, que começar é difícil, né? Começar a estudar é difícil, mas uma vez que você já está estudando, aí você talvez consiga estender o tempo também, né? E também temos um pouquinho aqui que fala sobre palestra, que é bem interessante, porque a gente pode usar palestra como estudo também, ouvir palestras, né? Mas o interessante seria que a gente fizesse perguntas antes de ouvir as palestras. Nós escrevêssemos algumas perguntas do que a gente quer saber, para daí ouvir a palestra e analisar se foram todas as perguntas respondidas, se tem coisas que a gente ainda não sabe, e aí a gente pode buscar o que a gente não sabe em outras fontes. E quando a gente vai numa palestra que tem um palestrante ali ao vivo, também participar, responder as perguntas do palestrante, fazer perguntas do palestrante. Então, isso é assistir uma palestra de forma ativa, né? E não simplesmente ficar passivamente só ouvindo. E depois da palestra, se ocupar com o assunto de forma ativa. Então, ir estudar mais o assunto, ir buscar livros que falam do assunto, discutir com outros colegas. Isso é uma forma de realmente de fazer um bom proveito de uma palestra. Então, eu acho que eu falei demais já e vou deixar por aqui. Então, se alguém quiser fazer colocações... Alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Quando você estava explicando o texto, você se referiu a 5 pontos. Uhum. Um deles, você termina dizendo, para que nós sejamos menos preconceituosos com o mundo lá fora. Eu não entendi a ligação. Porque às vezes a gente tem ideias preconcebidas, né? O preconceito é uma ideia preconcebida. Entendi. No sentido de abrir a mente. Sim. E quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente entra em contato com conteúdos que são dos outros, né? Exemplos que a gente vê nos livros, coisas que a gente talvez nunca tivesse nem pensado, né? Então, é nesse sentido que eu quis dizer. Mais alguém? Eu ia comentar uma coisa que isso vai ligar com o que a gente vai estar falando também, que é com a questão de estudar profundamente, e eu vou estar falando sobre fechamento. E eu fiz um estudo lá no meu trabalho na semana passada, que é uma lei, assim, que a gente, quando tu está aprendendo alguma coisa, consegue pegar 70% daquele inicial, daqueles primeiros 5 minutos. Aí depois a gente vai para um estado chamado, eles chamam de REM, que é um estado onde o cérebro da gente ele precisa de energia para manter o corpo vivo. Então o que o cérebro faz? Ele procura poupar energia o tempo inteiro. Então o que acontece? A gente inconscientemente vai para um estado de sonolência maior, ou seja, depois daqueles primeiros 5 minutos, o próximo período de estudo ali, que vai para meia hora, de acordo com a PNL, no caso, tu vai conseguir reter 20% de tudo aquilo. E o finalzinho do estudo, tu vai conseguir reter 100%. Isso se tu conseguir te manter, como tu falou, ativa no estudo, né? Tipo, te manter ativa, conectada e tal. Se tu te manter de uma forma passiva, tu só vai conseguir reter aqueles 20% mesmo. E a pergunta? E a pergunta? Não, então é só para comentar que é interessante a gente poder estudar sobre isso, para a gente poder se manter ativamente conectado com os estudos, senão a gente vai estar só de uma forma passiva e não vai conseguir ter informação, né? Alguém tem pergunta? Não. Meninas, pergunta? Não tem nada para perguntar? Achei bem interessante, pergunta não, achei super interessante, alguns tópicos, assim, algumas coisas bem interessantes. Eu particularmente tenho algumas dificuldades, assim, de concentração, de estudar, de marcar essa disciplina de horário, então eu acho importante definir isso, porque realmente eu acho que ajuda. Nesses materiais vai ter algumas coisas sobre planejamento de tempo, dicas assim, né?
É que eu não vou falar tudo aqui, que daí fica boring, né? Já é muita coisa. O nosso grupo de autonomia, como criar autonomia para estudar a Vai doutrina entrar nisso espírita, também. vai englobar bastante coisa do seu trabalho também. É bem interessante. Então, a gente complementa um outro, então. Então tá. Então, obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia.